Olá, queridos. No ar, o Cabeça para Cima, momento gostoso de podermos estar juntos e falar sobre temas relevantes, não é mesmo? Aqui a gente pode refletir sobre temas relevantes, a gente pode obter informações para o nosso dia a dia e assim a gente vai, cabeça para cima, fazendo diferença, abençoando a sua vida. Que coisa gostosa! Nossa missão, abençoar você. E é muito bom saber que a gente está cumprindo esse objetivo. Continua mandando as suas mensagens, as suas informações para a gente, porque isso nos alimenta e nos faz muito feliz, né? No programa de aniversário aí que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, comemorando os 25 anos, né, da Rede Boas Novas de televisão, como foi bom receber tanta mensagem de vocês falando sobre a relevância da Rede Boas Novas e a relevância do Cabeça para Cima. Orgulho de poder receber de vocês o título de melhor programa da televisão brasileira. A gente tem consciência, viu, de que a gente fala sobre temas importantes, temas que estão aí na sociedade, na mídia de um modo geral, mas a gente tem mesmo a certeza porque você tem dito para a gente o quanto ele te abençoa, o quanto ele faz diferença no seu dia a dia. Graça e paz a todos vocês. Obrigada pela companhia. E olha, a gente precisa muito desse retorno de cada um de vocês. Tá vendo, querido semeador? Isso é trabalho seu também. Você que tem estado com a Rede Boas Novas ao longo desse tempo todo, que tem estado com cabeça para cima, aqui por mais de 12 anos, né? Quase 3.000 programas. Você é fundamental. Você também faz toda a diferença. E é por isso que a gente pede ao Senhor que Ele mantenha acesa essa chama no teu coração de semear no reino de Deus, para que a gente possa juntos cumprir o ID de Jesus, de apresentá-lo para todas as pessoas, para que cada um conheça o amor do Pai, né? Que esse Deus te abençoe, te guarde, que Ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida e te enchendo de graça e de misericórdia. Mas essa oração a gente também faz por todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça para Cima. Graça e paz, obrigada pela companhia. Gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema assim da maior importância, de verdade, porque a gente para pensar que a gente vive num tempo assim de tanta inovação, tanta tecnologia, tanta coisa nova, não é mesmo? E é difícil de acreditar que nesse tempo ainda se tenha mais de 500 milhões de pessoas no planeta que não têm acesso à água potável. Você acredita nisso? E olha só, como a coisa é desequilibrada. Se uns não têm acesso à água potável, do outro lado, quem tem acesso a essa água usa mal, provocando muito desperdício. O assunto é tão sério, tão crítico, que a própria Organização Mundial de Saúde resolveu criar um dia especial para mexer com toda a população, para criar consciência e levar informações sobre a importância da gente cuidar melhor da água que temos e usá-la de forma mais produtiva. 22 de março, Dia Mundial da Água, dia para provocar reflexão. É isso que a gente quer fazer no Cabeça para Cima de hoje. E olha, não vem dizendo que isso é coisa de ambientalista não, tá bom? Isso tem a ver com cada um de nós. Começamos com o nosso informativo. A Unesco lançou o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2018, durante a abertura oficial do Fórum Mundial da Água deste ano em Brasília. O documento mostra que, apesar da disseminação das tecnologias que envolvem a conservação ou a reabilitação de ecossistemas naturais, esses processos correspondem a menos de 1% do investimento total em infraestrutura para a gestão dos recursos hídricos. O objetivo da publicação é incentivar a adoção de soluções baseadas na natureza, para que sejam efetivamente consideradas na gestão da água. De acordo com o relatório da Unesco, a degradação dos ecossistemas é uma das principais causas dos desafios relativos à gestão da água. A publicação estima que, desde 1900, entre 64% e 71% das zonas úmidas de todo o mundo foram perdidas devido às atividades humanas. Todas essas mudanças têm gerado impactos negativos na hidrologia,
desde a escala local até a escala regional e mundial. Pois é, né, gente? Olha, a gente vê, ouve as informações, de repente a gente se comove, se irrita, né? Fica indignado quando acontece algum tipo de catástrofe, quando começa a faltar água, mas daqui a pouco as coisas passam, os níveis de água se resolvem, ou aparentemente se resolvem, e volta tudo ao normal, né? A gente continua, volta a gastar água, perde um pouquinho aqueles conceitos que a gente já começava a desenvolver, só que são comportamentos que a gente precisa mudar de forma continuada. Precisamos usar melhor a água que temos. Nós somos um país abençoado, temos um volume de água significativo. Na verdade, a gente tem até características diferenciadas, né? Parte do nosso país onde as pessoas sabem o que é esse negócio de viver sem água e outros onde o pessoal desperdiça para burro. Hoje, a gente quer refletir sobre a importância da gente preservar e usar bem a água que temos. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Adacto Ottoni, ele que é professor e coordenador do curso de especialização em engenharia sanitária e também ambiental da UERJ, mais uma vez aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui no programa Cabeça para Cima. Pois é, falando sobre água no planeta. Uma matéria fundamental para nós e para os demais seres vivos, né? Aham. E nem por isso a gente cuida de verdade, né? Infelizmente. Muito bem. Adacto, você que é sempre aí um defensor das questões de meio ambiente, né? E a gente precisa ouvir quem entende de verdade desse processo e pode nos ajudar a compreendê-lo melhor. Obrigada. Eu que agradeço. Tá? Também conosco a Rejane Ferreira. A Rejane é geógrafa e mestre em geologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Uhum. Aí, toda voltada para a questão de meio ambiente, né? Cuidando também do planeta. É importante a gente cuidar desse planeta? É essencial, né? A nossa casa, né? Pois é, mas às vezes a gente nem presta atenção muito nela, não é mesmo? Exatamente. Olha, e completa o nosso time de hoje, a Ana Lúcia Santoro. Ana Lúcia é bióloga também e é doutora em ecologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Isso aí. Gente, Dia Mundial da Água, né? Criado pela Organização Mundial de Saúde em 1992. Ou seja, a gente já tem aí bons 26 anos, né? Tivemos avanços com essa história? Faz diferença ou está fazendo diferença? Um dia mundial, um dia para a gente falar sobre a importância da água? É importantíssimo. Esse dia é importantíssimo. Nós já tivemos avanços, sim, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Uhum. E quando a gente fala desses mais de 20 anos, parece muito tempo, mas quando a gente lembra do alcance que é necessário para uma conscientização ambiental, na verdade, esse dia é bem recente. Uhum. É bem recente na nossa história de degradação dos recursos, é bem recente na nossa história de crescimento das cidades, né? E a conscientização de que a água é um recurso indispensável, ela ainda está crescendo e precisa crescer muito. Uhum. Por isso que eu digo que hoje o Dia da Água não é um dia para a gente comemorar, é um dia para a gente refletir. Perfeito. Porque a água na natureza, ela está efetivamente em risco, sendo degradada, especificamente aqui no Brasil, com o processo de crescimento desordenado das cidades, do processo agrícola, etc. E isso pode realmente gerar problemas graves aí para as futuras gerações e a própria destruição dos ecossistemas naturais, que a água é fundamental para a vida, né? Uhum. Pensando no Dia Mundial, né? Por que se criou algo tão recente, né? Porque as pessoas tinham, como o professor Adacto já falou, né? Esse dia da conscientização, né? Não é um dia de comemoração, e sim um dia da gente entender qual é a importância da água para a nossa vida, né? Não só para a vida do ser humano, mas para todo o ecossistema, e entender também que a água, o que a gente pode fazer com... Desculpa, foi... Uhum.
Na verdade, fazer, né, com essa questão mesmo de lidar com um recurso que, se por um lado você tem gente assim que você fala, não tem problema não, porque tem muita água, né, a água está chegando, tá? Tem a água nas mãos, a gente sabe, e o nosso país nos permite perceber essas duas realidades de maneira muito forte, né, de uma maneira muito Primeiro, forte. eu acho que seria importante, complementando o que a Regiane falou, a gente entender como é que a água se forma na natureza. A gente tem que ter essa consciência. Então, a água se forma através do ciclo hidrológico. É um ciclo. A água, esse ciclo hidrológico começa, digamos, nas nuvens, que pega água de vapor, essa água fica sob a forma condensada. Quando a nuvem chega num certo nível de concentração de água, de umidade, essas gotas começam a cair. E ao chegar na bacia, parte dessa água infiltra, vai alimentar a água subterrânea, parte superficialmente vai alimentar os rios, e a evaporação, essa água volta, a água vai circulando continuamente. O que é importante a gente entender é que no ciclo hidrológico a água não cai, não se precipita igualmente o ano inteiro. Você tem isso todo ano, você tem aquele período de chuva, e são aqueles 4 a 5 meses de chuva. E tem o período de estiagem, todo ano tem, 7 a 8 meses de estiagem. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Quem produz, não adianta ter chuva para nós termos água. Eu sempre falo isso, chuva é tesouro, as pessoas às vezes não entendem. Pô, chuva está dando calamidade pública, morrendo gente, mas chuva é tesouro. O dia que não tiver chuva, nós não temos água. A chuva é que começa tudo agora. Se essa água de chuva não se transformar em água subterrânea, que é quem produz água doce na natureza para a gente beber, é a floresta. Porque a água de chuva cai, a floresta, ela aproximadamente segura 80% da água de chuva e infiltra. Só 20% é que vai para o rio. Então, durante esses 4 a 5 meses de chuva do ano hidrológico, a floresta amortece as enchentes, porque ela retém a água na bacia, fica na água subterrânea. Quando chega nos 7, 8 meses de estiagem, que não chove, quem é que alimenta o rio? Por que o rio não seca? Porque quem alimenta é a água subterrânea. Então, hoje em dia, nós temos um risco gravíssimo. Não é que a água vai acabar, de escassez de água, de faltar água para a população. Sabe por quê? Porque a floresta está desaparecendo. Então, não tem mais a recarga de água de chuva. Então, cada vez mais, as enchentes estão aumentando no período chuvoso, estão matando gente, destruindo coisas. E quando chega no finalzinho do período de estiagem, aqui na região sudeste, lá para setembro, né, agosto, setembro, o rio começa a ficar sem água, ficar tudo seco. E pode efetivamente faltar água. E aí é que eu digo, que eu tenho questionado muito, não é por falta de chuva, que não vai chover na estiagem, é por falta de gestão. Se nós tivermos a sabedoria de segurar a água de chuva nesses 4 a 5 meses de período chuvoso na bacia, em acumular na água subterrânea, que é o grande reservatório da natureza, nós vamos ter uma garantia de menos risco de faltar água. Mas, infelizmente, Celeste, da forma que as coisas estão, eu fico muito preocupado. Nós tivemos um risco de uma crise seríssima em 2014, 2015, aqui na região sudeste, né? Aqui chove 10 vezes mais do que no Arizona, que é um clima desértico. Lá eles convivem com essa escassez de água. Aqui, então, quando chove, dá enchente com calamidade pública e nós temos um risco de racionamento. Então, houve risco de falta d'água em 2014, 2015. Dá para você imaginar, daqui a 10, 15, 20 anos, quando a população de São Paulo vai aumentar, a população do Rio de Janeiro, o risco vai ser muito maior. Então, nós temos que abrir os olhos. Hoje não é um dia para comemorar. Nós temos que realmente valorizar a preservação das bacias hidrográficas, porque esse tesouro que a água pode faltar no futuro. É interessante porque, assim, né, esse ensinamento de você guarda quando você tem muita oferta, para usar quando você tem pouca oferta, isso aí é um dos ensinamentos mais antigos da história, né? A Bíblia já conta, né? A gestão de recursos lá, feita por José. É sustentabilidade. Né? É isso. É o termo da moda. O tempo das vacas gordas que você vai e estoca. Isso funciona para qualquer recurso, não é só para água. Pois é. Para qualquer recurso. Né? E a água é de fato um recurso, porque quando você fala, a gente precisa cuidar da água, o que é a água? A água parece uma coisa abstrata, né? Porque dentro da rotina da maior parte das pessoas, talvez não da maior parte, mas de muitas delas, é muita abundância. A gente abre a torneira, a água está lá. O que é água? Mas de onde vem essa água? Qual é a qualidade dessa água? A água não é só o que está na tua torneira, é o que passa no rio, perto da tua casa, né?
É para onde vai o teu esgoto, né? É o que vai desembocar na praia. Então, a água, ela permeia todas as áreas da nossa vida, né? Não é só o que você usa na bica. É o ambiente, é o meio ambiente, é o ecossistema, né? É a casa de muitos organismos, é também a nossa casa. Claro. É um recurso fundamental. Então, ela parece uma coisa muito abstrata, mas a gente trazer ela para perto e mostrar o quão é importante se dedicar e investir nisso é fundamental. É isso que vai fazer toda a diferença. E é isso que vai causar essa transformação de uma melhor utilização dos recursos, né? Quando a gente fala, melhor utilização dos recursos, melhor utilização da água, na verdade a gente está falando dessa movimentação de todo mundo, não só dentro de casa, mas do escoamento da água. Isso a gente vê, pensando aqui no Rio de Janeiro, né? A gente começa a ver lagoas poluídas, lugares que seriam assim, não só para corroborar com a beleza natural, mas para trazer vida, de alimentação, de vegetação. 70% do nosso corpo é água. Inclusive só para a isso. população ter uma ideia, né? Inclusive como isso. ela é importante. Inclusive então, isso. Mas a gente vê aí um monte de rios, lagoas, lagos, de águas poluídas e se a gente não cuidar vai piorar, porque a população vai aumentando, vai se jogando mais lixo, vai ser o esgoto menos tratado. E transmissão de doenças na população. Transmissão de doenças e a coisa vai só piorando. E né? aí, pensando, o professor acabou de falar da questão da bacia hidrográfica, né? Pela legislação, a gente tem que fazer a gestão a partir da bacia, né? Pensando em algumas bacias hidrográficas, né? Eu trabalho da bacia hidrográfica do Canal do Cunha, que é uma das bacias hidrográficas mais poluídas da Baía de Guanabara. Aí, o que é isso? O que é essa gestão? Né? Ela está extremamente poluída, ela não tem a vegetação que deveria ter. E aí, o que aconteceu nessa última quarta-feira de cinza? Né? Então, Manguinho e Jacaré ficou debaixo d'água devido à intensa chuva que a gente teve, né? Por causa da impermeabilização. Mas a culpa é da chuva? Não, né? O problema é como é o estado dessa subbacia, né? Assoreados, lixo, extremamente esgoto. Isso. Né? Eu já preciso ir para o nosso intervalo e eu vou dar uma paradinha, a gente volta já já. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão, né? A gente tem tanta chuva, vivemos aí, né? Estamos saindo das águas de março, o Brasil inteiro, muita chuva, a gente só ouve falar de cidades alagadas, né? O que está acontecendo que a gente está tendo tanta alagação? Por que essa água tem trazido tanto transtorno? A chuva aumentou de verdade? O volume de água está muito maior de chuva? Ou, na verdade, ela não está mais encontrando como penetrar esse solo, né? E aí ela continua, vai causando aí transtornos e matando gente, etc. Esse é um ponto, né? E hoje a gente se deparou aí com um monte de notícias lá, por exemplo, dos noruegueses assumindo que eles efetivamente estavam poluindo o rio, deixando, né, permitindo poluição, jogando poluentes no rio, lá no Pará. Como assim? O cara vem para cá para trabalhar, para montar uma indústria, vem poluir os nossos rios. E aí, que tipo de controle o nosso governo pode oferecer para garantir que a gente efetivamente cuide da nossa água? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aí, gente, 22 de março, Dia Mundial da Água. O que você tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Você, onde você estiver, você pode ser um agente de transformação. Você já passou por alguma situação assim de ter que ficar sem água? Sem água para tomar banho, sem água para beber, ficar sem água? Você já experimentou como é terrível esse tipo de situação? A gente não pode lavar roupa, a gente não pode tomar banho, a gente não pode limpar a casa. Ah, você ainda não passou por isso. Então, a tua experiência é de fartura. E aí? Você está cuidando da água que você tem? Porque, por exemplo, antes a gente só falava do Nordeste do país sofrendo esse tipo de questão, né? Mas muito recentemente o pessoal de São Paulo, a maior cidade brasileira, teve que lidar com a seca, né? Teve que lidar com a seca. E aí todo mundo começou a prestar atenção nessa história. Mas na hora que os reservatórios encheram e que a oferta de água voltou,
até que ponto os comportamentos, né, de cuidado com a água, eles foram mantidos? As campanhas pararam todas, né? Pararam todas. E esse é um dos grandes problemas. A educação ambiental, ela é a base para tudo, ela é a saída para tudo, mas ela precisa ser forte, continuada nas escolas, nas comunidades, nas cidades, nas grandes cidades, na ocupação irregular, na ocupação regular também. A educação ambiental, ela precisa ser fortalecida, porque ela é a base para tudo. Eu estava vendo foi esse fim de semana, acho que foi sexta-feira, não sei se foi no Globo Repórter, que tinha uma matéria, uma coisa linda, uma fontezinha de água que ficava no centro de uma cidade, né? E essa fonte ela estava absolutamente poluída. E aí o pessoal foi lá, começou a tratar daquela fonte, despoluir, fazer com que ela pudesse fluir. Hoje, eles recebem ali como a gente chama? O fluxo de três outras nascentes e tem um rio absolutamente cristalino, cortando a cidade, né? Uma coisa mais linda do mundo. E esse tipo de situação a gente tem muito por aqui, não tem? Você sabe o que aconteceu lá em Nova York? Nova York, ela tinha que construir uma estação por causa da poluição do rio, ia gastar 10 bilhões de dólares para poder tratar a água do rio para ficar potável. Sabe o que a prefeitura tomou a decisão política? De ao invés de investir para tratar uma água poluída, vamos investir para despoluir a água do rio, salvando, recuperando a bacia hidrográfica. Sabe o que eles fizeram? Implementaram na nascente do rio que abastece a cidade o programa Produtores de Água, onde eles começaram a reflorestar, pagavam 10 mil dólares por ano para os proprietários de terra protegerem, não desmatarem e não deixarem poluir. Construíram estações de tratamento de esgoto nas cidades, onde fica o manancial, fossa consumidor com filtro anaeróbio nas fazendas. Conclusão, não deixou o gado mais entrar no rio. Tudo isso com orientação técnica. Sabe quanto que a prefeitura gastou para fazer isso tudo, para recuperar a bacia hidrográfica do rio que abastece a cidade? 1,5 bilhão, ou seja, 7 vezes menos. Então, eles conseguiram garantir qualidade da água, botando menos química, regularizando a vazão do rio e ainda valorizando toda aquela região, gastando 1/7. É para mostrar para você, Celeste, que você tem como recuperar, é questão de vontade política. Infelizmente, você falou no bloco anterior do problema das enchentes que estão sendo muito agravadas. Eu queria te dizer o seguinte, corroborando o que vocês falaram também, que as enchentes estão correlacionadas com as secas. Ela, cada vez mais, principalmente no Brasil, que é um país que chove muito, você tem cada vez mais a impermeabilização do solo pelo desmatamento, crescimento desordenado com a favelização descontrolada, gerando esgoto, lixo, vai tudo para o rio assoreando. Então, quando chega na época da chuva, você falou no bloco anterior que a chuva está aumentando. Não, o problema é que é normal. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a chuva intensa é normal, todo ano tem. É que às vezes tem, às vezes na Barra da Tijuca, outras vezes chove na Baixada Fluminense, mas chuva intensa sempre tem. O que está acontecendo é que a bacia está mais degradada, mais desmatada, mais impermeabilizada, tem mais poluição entrando no rio, rios estão mais assoreados. Então, quando a gente fala em crise hídrica, não é só escassez de água, não. É escassez de água e enchente, porque a consequência, aquilo que eu falei no início do programa, a chuva, ela só vem naqueles 4 a 5 meses do período chuvoso, depois é o período de estiagem, todo ano vai ter isso. Então, se a gente não se conscientizar que nós temos que cobrar dos nossos políticos, quem vai fazer isso é o político. A Ana falou da educação ambiental, ela é fundamental, porque a educação ambiental, nós temos que fazer isso na nossa casa, né? Mas nós temos que cobrar. Então, há uma série de políticas públicas que você pode fazer. Agora, a solução varia. Se você está, por exemplo, numa área rural, você vai apresentar um tipo de solução, como o projeto Produtores de Água, que Nova York fez. Agora, você pode implementar uma série de soluções sustentáveis na área urbana, que você não vai poder reflorestar, que já está ocupada por prédios, mas tem como você melhorar a sustentabilidade da área urbana, criando, por exemplo, captação de água de chuva dos telhados, aumentando a permeabilidade do solo urbano, fazendo pequenas e médias barragens de cheia no morro para não deixar concentrar vazão no rio. Mas o que as nossas autoridades fazem? Começam a dragar, canalizar rio, construir piscinão, coisas que atacam a consequência do problema e não a causa. Então, aqui no Rio de Janeiro, você vê que a prefeitura construiu piscinões
e não investiu para controlar a origem do problema, que é a degradação da bacia. Então, os piscinões hoje em dia na cidade do Rio de Janeiro estão agravando as inundações no entorno, que a água já começa a transbordar ali, porque a grade, o piscinão tem uma grade, vem tanto lixo no rio, que o rio já começa a transbordar ali, que a água tem muita perda de carga. Isso é só para dar um exemplo que eu não tenho a menor dúvida que aqui no Brasil nós temos como a gente virar a mesa da crise hídrica, com as mesmas soluções, você recuperando a bacia hidrográfica, você consegue, com obras que não são necessariamente as mais caras, para resolver problemas de enchente, por exemplo, no Rio de Janeiro, você pode fazer obras muito mais baratas do que os piscinões, com muito mais efeito. Por exemplo, não é muito melhor você resolver o programa, por exemplo, um programa de educação ambiental com coleta seletiva e reciclagem nas comunidades, para evitar que o lixo entre no rio, que o lixo entupe o sistema de drenagem? Não é muito melhor você tirar uma comunidade que está numa área de risco de deslizamento, tirar a comunidade de lá, construir prédios numa área segura, com um sistema de água, esgoto e lixo, tirar fora aquela ocupação e começar a cobrir com floresta? São atuações que você está atacando a origem do problema, mas infelizmente, não é no Rio não, no Brasil inteiro, as bacias hidrográficas estão largadas, o crescimento é desordenado. Então, cada vez mais, o risco de uma enchente matar gente está maior e o risco de faltar água na estiagem também está maior. Nós estamos, sim, experimentando eventos mais extremos, né? E a tendência é que isso piore, né? A gente viu assim, chuva, o volume de chuva, não sei quantos anos atrás. Nos últimos 50 anos, últimos 50 né? O maior anos. dos últimos 50 anos. E a tendência, com o processo de aquecimento global, a gente fala aquecimento global e as pessoas acham que vai só ficar mais calor, mas não é bem assim, né? Tudo isso gera um efeito nas massas de ar e que gera efeitos para toda a natureza, né? Então, a gente está, sim, já experimentando, não só aqui, como no mundo inteiro, eventos mais extremos de seca e também eventos mais extremos de chuva, né? E a tendência é que isso piore. Mas a questão é o caminho que essa água vai percorrer. Essa água que está vindo da nuvem, ela vai percorrer que caminho? O caminho natural é cair numa área de floresta, em que a terra absorve isso como uma esponja e vai liberando todo aquele volume que caiu num período de tempo pequeno, ela vai liberando aquilo para o rio aos poucos, como uma esponja. Vai liberando aquilo aos poucos. E aí o rio não transborda. Só que acontece, a gente está falando aqui de impermeabilização. O que é impermeabilização? É o asfalto. São as casas. São as pequenas áreas de praça verde, as pequenas árvores, os pequenos canteiros que estão sendo cada vez mais soterrados, compactados, asfaltados. E tudo isso gera o que? A água, ao invés de penetrar no solo e ser liberada aos poucos, todo aquele fluxo de água que caiu, aquele volume todo escorre. Na mesma velocidade que caiu, escorre para o rio e aquilo transborda. E junto vem a erosão do solo, vem poluição das indústrias, vem o esgoto das cidades, que vai tudo pro rio. Coitadinho do rio. Então é tudo uma cadeia, está tudo muito bem conectado, né? E por isso que o reflorestamento é tão importante. O reflorestamento devolve essa esponja para o meio ambiente, né? E regula o fluxo de água. E aí, pensando nessa discussão da política pública, né? Quando o professor fala do processo de favelização, né? Descontrolado, né? E que quando se fala tomar esse cuidado de que a culpa não é da favela, né? É da falta de política pública, né? Claro. Porque quando se você vai retirar e vai colocar numa área mais baixa, que respeite a legislação, que seja próxima, não vai pegar a população e colocar para morar 3 horas da onde se morava anteriormente, porque isso acarreta problema no emprego, porque o patrão não quer pagar duas passagens de ônibus. E na mesma linha do que você está falando, não é que o patrão não quer pagar, é porque isso encarece custos mesmo e dificulta para todo mundo, né? Então é um ponto de atenção bacana, quer dizer, se você vai mobilizar e precisa, né, colocar essas pessoas num lugar legal, não é... Se a gente cria núcleos distantes para colocar essas pessoas, teria que ter ali um polo industrial, alguma coisa que as pessoas pudessem trabalhar ali por perto e ter. Que ela pudesse manter a qualidade, o padrão de vida. E também, antes do comercial, você havia falado da questão das empresas, né? Da empresa norueguesa que veio aqui para o Brasil. E a gente é um padrão do Sul, né? As empresas europeias, elas mantêm o padrão lá da limpeza, das indústrias não poluidoras, elas ficam no território, né? E as poluidoras, elas mandam para cá, né? A gente tem aí o caso da empresa norueguesa, a gente tem da empresa alemã, e a gente fica aqui com a poluição.
Exato. E é um absurdo, né? Porque o executivo dessa empresa, ele admitiu que eles estão colocando material poluente nas águas do Rio Pará, lá, né? Em Barcarena, e efetivamente foi um grito da população. Qual é o impacto? Qual é o impacto? A gente temos essa situação agora, tivemos há pouco tempo o caso de Mariana, né, também de barragem rompendo e destruindo, devastando rios, a natureza, etc. Como é que é o impacto dessas questões dos desastres ambientais, dos deslizamentos que acontecem, do lixo que desce? Como que tudo isso vai afetando a nossa bendita e preciosa água? Logo depois do intervalo, tá bom? Porque eu já preciso para o intervalo de novo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Água, a bendita água, né? Um bem precioso que a gente só se dá conta da importância dela na hora que ela efetivamente falta. A gente não está com muitas campanhas aí no ar para mudar comportamento, mas isso eu estou falando da mídia de um modo geral, né? Mas nós sabemos que nós podemos economizar a água, que nós podemos cuidar dessa água, podemos cuidar do nosso lixo. E aqui a gente está entendendo, né, que quando a gente fala de cuidar da água, isso vai muito além da nossa casa, né? Do nosso uso diário, mas tem a ver com aquilo que a gente também joga na natureza e prejudica na natureza. Achei bacana você complementar, Rejane, a história, né, da expansão das comunidades, etc., porque quando a gente fala em avanço desordenado, de construções desordenadas, a gente está falando também não só dos ambientes de comunidade, mas nas nossas cidades, onde as construções crescem aí, uma colada na outra, sem deixar espaço de terra, etc. E tudo isso precisa ser olhado. Isso faz parte das políticas públicas, né? Deixa eu cumprir aqui o que eu prometi, voltar com a Adacto. Eu queria, no bloco anterior, fazer um complemento ao que a Ana falou, que eu concordo com o que ela comentou. O problema do aquecimento global, ele está realmente mexendo com o clima. E aí você está aumentando precipitações em alguns lugares, em outros lugares você está reduzindo precipitações e modificando, e isso é uma realidade mundial, mas o que nós precisamos fazer? Mas é um problema do aquecimento global, do mudança climática, eu não posso fazer nada? Não. Exatamente. Nós temos problema de enchente aqui no Rio de Janeiro desde muito antes do aquecimento global. E isso pode estar aumentando, como estão aumentando os furacões lá nos Estados Unidos, etc. Agora, o que nós precisamos é preparar as bacias hidrográficas para esses eventos críticos. Esses eventos. Então, isso é que é importante. Não? O homem tem que estar preparado para essas alterações e tem que procurar mitigar os efeitos do aquecimento global. Você comenta, então, esse ponto, e aí vem as soluções que a gente vai abordar, espero agora nesse bloco, né? Exatamente. O aspecto de Barcarena que você comentou, como o desastre de Mariana, eu também queria fazer uma opinião minha própria e aproveitar o programa aqui para expressá-la, que eu acho que é um problema realmente a nível de Brasil, que é o problema do licenciamento ambiental e da fiscalização ambiental. É óbvio que essas empresas têm a sua responsabilidade, é óbvio. Mas, certamente, eu quero dizer que, em grande parte desses acidentes ambientais, o licenciamento ambiental mal executado, mal feito, ele vai facilitar um acidente ambiental. Uma fiscalização ambiental negligente vai facilitar. Eu não tenho a menor dúvida que essa tubulação que vazou de alumínio e contaminou, e outros produtos contaminou lá o rio, prejudicando as pessoas. Se você tivesse um licenciamento bem amarrado, com um monitoramento bem feito, tivesse relatórios de acompanhamento, tivesse medidas punitivas, medidas efetivas num processo de licenciamento e uma fiscalização crescente, você teria reduzido enormemente. Praticamente, a regra número 1 para evitar acidentes ambientais é uma legislação severa. Justamente porque isso não existe, que as empresas mandam os passivos para cá. Pois é, lá na terra deles eles não fazem isso. Não, sabe o que acontece? Mas ela não é colocada Há em prática, na interesse verdade. econômico para que eles venham, né? Exatamente. E a coisa corre frouxa. Sim, mas sabe o que eu acho que deveria ser aplicado no Brasil?
que o órgão ambiental tem que ser corresponsabilizado. Porque se a empresa deu o acidente e ela estava devidamente licenciada, como aconteceu, então o licenciamento estava mal feito. E não acontece nada com o órgão ambiental. Mariana foi a mesma coisa. Cheio de problemas lá na empresa, né? E a gente pode citar vários e vários casos de licenciamento mal feito. Isso é o alerta para o Ministério Público, para os nossos deputados, que essa lei tem que mudar. A lei, você vê que o governo federal está querendo simplificar o licenciamento. Então, a situação realmente é preocupante. Pois é, hoje uma das notícias que a gente vê aí, está na mídia, né, é que o nosso presidente, ele está aí empenhado em fazer ou criar os marcos regulatórios, né? Será que esses marcos regulatórios são para trazer um melhor cumprimento da lei ou para facilitar, para permitir? A minha preocupação é, ele está criando com quem, né? Cadê a população, né, para estar discutindo? Participando disso, porque sem né? a participação social, e aí por isso que a educação ambiental é essencial nesse momento, porque a população vai entender, né? Porque se a população entende o que é, por exemplo, vai chegar uma empresa que você sabe que é poluidora, o que é que ela vai fazer? Ela vai rejeitar e vai fazer uma pressão social para que essa empresa não chegue naquela cidade, por exemplo. Né? Então, qual é a participação social? Com quem que está sendo feita essa discussão? Ou ela vai ser feita de cima para baixo, como acontece aqui geralmente? E quando você fala em segurança hídrica, você comentou com a gente antes do programa, para a parte de segurança hídrica, o governo, o Temer também está pensando nesse aspecto. Aqui, quando se fala no Brasil em segurança hídrica, em alguns casos, é construção de barragem. Por quê? Eu tenho que construir mais barragem para acumular mais água e dar mais segurança. Isso é uma ilusão. É uma obra muito boa para grandes empreiteiras, para corrupção. Se você quer dar segurança hídrica para a população, você tem que investir no reflorestamento, ampliar o projeto de produtores de água. Lá nos Estados Unidos, no Arizona, que chove menos de 200 milímetros por ano, sabe como é que eles fazem para poder dar segurança hídrica? Eles têm um programa que estimula a recarga da água de chuva. Então, o proprietário vai pedir outorga para o governo permitir ele usar o terreno dele para infiltrar água de chuva. Então, toda gotinha de água de chuva que cai no Arizona não vai para o rio. É dirigida para a zona de recarga, porque o proprietário daquela terra vai ser beneficiado, que vai melhorar a umidade do solo, só que o rio vai se beneficiar. Então, o que a gente está precisando para resolver a crise hídrica é justamente fazer um programa de revitalização das bacias, não só com a parte do reflorestamento, implementarmos obras de recarga de água de chuva, priorizarmos programas de controle de erosão do solo. Você vê a bacia do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul é o principal manancial do estado do Rio de Janeiro. É uma bacia que está toda degradada, cheia de erosão. 70% da bacia do Paraíba do Sul está totalmente careca, com pastagem abandonada. A bacia do Cantareira, que abastece São Paulo, idem. Quase 70% está desmatada. Então, aí qual foi a solução? Vamos fazer a transposição do Paraíba do Sul para Cantareira, ao invés de priorizar o reflorestamento. Então, na realidade, nós temos como evitar o problema da crise hídrica não é por falta de chuva. O problema da crise hídrica é por falta de gestão. Então, o que nós temos que fazer? Nas áreas rurais, implementarmos obras adequadas de reflorestamento, controle de erosão, obras de recarga, implementarmos políticas de economia hídrica, não é só nas nossas casas, economia hídrica na agricultura, na irrigação com práticas agrícolas, 70% do uso da água é para a agricultura. Então, você tem uma série de medidas que você pode gerar economia de água. Na região urbana que já está ocupada e está impermeabilizada, você pode implantar outros tipos de medida, né? Que é a medida de fazer retenções de água na bacia, parques públicos em cota inferior ao arruamento para servir para reter água, pequenas barragens de cheia lá no morro para não concentrar vazão. O Rio de Janeiro sofre com maré alta, então na época de maré alta com chuva intensa, o rio vai transbordar com piscinão ou sem piscinão. Agora, se você investir no saneamento de esgoto e de lixo, então a área urbana que tem muita ocupação e gera os detritos, você tem que trabalhar isso. Um outro aspecto importante é o reuso. O lixo nosso, que hoje vai para aterro de lixo, por que você não reaproveita o lixo úmido para fazer composto orgânico e fazer reflorestamento? O lixo seco vai para reciclagem. Você praticamente reduz o problema do impacto do lixo. O esgoto, você pode fazer reuso de esgoto em vez de jogar esgoto em rio, utilizar o lodo de esgoto para gerar biogás e composto orgânico. E o esgoto tratado, você pode regar jardim público, é o esgoto zero. Então, tem uma série de medidas sustentáveis. O que a gente precisa?
vontade política. E essa vontade não existe no Brasil, Porque infelizmente. a desculpa que a gente vai ter sempre é a falta de recurso, falta de dinheiro. Mas, na verdade, se o soluções recurso é sustentáveis aplicado nós temos que buscar. em soluções sustentáveis, esse dinheiro volta, né? Ele vai ser economizado, ele vai não ser necessário, por exemplo, para resolver um monte de problema, como a gente está vendo aí. Todos os estudos de O caso. político prefere jogar o lixo em aterro sanitário do que fazer uma coleta seletiva e reciclagem para valer. Quando fazem coleta nas cidades, é menos de 5%. Continua sendo jogada a maior parte do lixo das cidades no Brasil em aterro de lixo, quando não é lixão. É aterro sanitário. Então, existem soluções melhores. Por que na Alemanha se é feito, por que nós não podemos fazer aqui no Brasil? Todos os estudos de caso mostram que é melhor, mais fácil, mais eficiente e mais barato preservar do que restaurar. Com certeza. Todos os estudos de caso mostram isso, né? E isso vale para todos os ecossistemas, né? Então, a gente tem que entender que não é por falta de recurso, é por falta de vontade política. Ou de má aplicação do recurso. Exatamente, má aplicação. Você precisa compreender que isso é realmente indispensável, que a preservação ambiental, ela é indispensável, vale o investimento. O dinheiro que é gasto com preservação ambiental não é gasto, é investimento. É essa consciência que falta, né? O político responde à vontade da população. Claro. Né? O dia que a população cobrar, o dia que a população entender, escolher preservar o meio ambiente, ver que isso é preservar o ambiente dela, a vida dela, tudo vai andar com mais facilidade. A gente tem percebido, né, várias medidas que foram colocadas aí do ponto de vista político, etc. Quando a população chegou junto e foi mesmo em cima, houve uma mudança, né? Houve uma busca de adequação. Essa questão do que a gente está falando, da segurança hídrica, é um projeto, por exemplo, do governo de Brasília, Distrito Federal, no sentido de enfrentar lá a questão da falta d'água, né? Então, vamos cobrar segurança hídrica com sustentabilidade, não é com grande barragem que a gente vai ter segurança. Quantas barragens ficaram secas em 2014, 2005? Para que adiantou a barragem? A gente quer reflorestamento, a gente quer que os rios não sejam poluídos. Aí nós temos uma chance de dar um mundo melhor. Eu estava comentando com você, por que eu venho participar desse programa aqui? Porque todos nós estamos aqui também pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Se nós não pensarmos na água hoje, essa água vai faltar no futuro e vai ficar de pior qualidade. Quem é que vai sofrer? São os nossos filhos, as futuras gerações é que vão sofrer. As soluções têm que ser verdadeiras, não paliativas, né? E pensar que a gente já está sofrendo, né? Se a gente for pensar dessa questão das doenças de veiculação hídrica, o que é dengue, o que é chikungunya, o que é o problema da diarreia, porque como a água ela não vem de forma correta, mesmo, você não recebe sempre a água, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer reservatório. E aí não necessariamente se consegue fazer esse reservatório de maneira adequada, e aí com isso você traz essas doenças. Então, assim, as futuras gerações já vão sofrer mais do que a gente está sofrendo, mas já é um problema atual, né? Aí eu falo, a gente ficou, nesse verão foi um momento tenso, né? Tá chovendo e tá fazendo sol, zika e chikungunya. E a tendência não é melhorar se a gente continuar nesse modelo. Né? E aí, assim, o político vai fazer o que... Mas, para isso, a população precisa entender que é o que ela quer e para ela exigir, né? Porque a gente estava até conversando antes, né? Porque essa coisa do saneamento é algo que fica debaixo da terra, então ninguém vê. Eles entendem que isso, alguns políticos entendem que isso não dá voto. Então, é melhor fazer a praça do que fazer uma tubulação de esgoto. Verdade, né? Verdade. Mas se aquilo que vocês estavam dizendo, se os projetos eles puderem ser desenvolvidos com participação de todos, gerando entendimento daquilo que está sendo feito, o entendimento leva a um cuidado maior, né? Leva a um posicionamento social. Se as pessoas entendem para que serve, como é que elas serão beneficiadas, elas vão participar e vão reconhecer, né? E eu sempre coloco, há que se ter mesmo toda a questão das políticas públicas, mas a nossa participação, o nosso pedaço, ele precisa ser feito aí nesse cuidado, né? Então, em vez de aterrar aquele jardinzinho que você tem na frente da sua casa, em vez de cimentar ele, não cimenta não, aproveita, deixa o jardim mesmo com plantas, etc., porque isso
faz toda a diferença. Preciso ir para o nosso último intervalo. A gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, né? A importância da água, um bem absolutamente precioso. E quando a gente consegue imaginar que mais de 500 milhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável, isso é uma loucura, né? É só que essa realidade não está tão distante da gente, não. Isso acontece aqui, no nosso país também. Adacto, antes de qualquer coisa, o nosso telespectador está querendo saber o seguinte, essas ideias todas que você coloca, propostas de ações concretas aí, isso é compartilhado, isso é encaminhado para o governo, ou isso você guarda na sua cabeça, pega um papelzinho, deixa lá na gaveta e só não compartilha? Como é que é essa história toda? Vou te responder da seguinte primeiro ponto. É o telespectador que está perguntando. Ótimo, foi uma excelente pergunta. Soluções sustentáveis é a saída. É a saída para a crise da água, é a saída para a crise ambiental, que está tudo interligado na natureza. Então, para você conseguir a solução sustentável, tá? Já vou responder a pergunta do telespectador, você tem que ter viabilidade ecológica, ou seja, você não deve agredir a natureza, tem que ter viabilidade econômica, não pode ser uma solução cara, senão não é sustentável. E tem que ser socialmente desejável, você tem que envolver a população que vai se beneficiar com aquela intervenção. Então, fazer uma barragem feito Belo Monte, que arrebenta com o rio, né? Que arrebenta com a população que mora ali, que arrebenta com a floresta, para gerar energia para o homem, gerando um lucro enorme, inclusive de corrupção para vários políticos. Isso é sustentável? Não pode ser sustentável. Claro, não tem solução sustentável para energia? Tem. Um outro ponto que eu queria comentar é que tem a ver com o que a Ana falou muito bem também, as soluções sustentáveis não são soluções caras. Por isso que é investir na prevenção. Você faz solução, é muito mais barato você fazer um reflorestamento do que construir uma grande barragem, fazer uma infiltração de água de chuva, mas o reflorestamento não dá volta, a grande barragem dá volta, que é uma obra que aparece. Esse que é o ponto. Uhum. Então, além de a obra sustentável ser mais barata, ela gera emprego, gera renda, que ela vai gerar benefício para o morador local. E você vai estimular uma outra atividade que é a parte de monitoramento, atividades preventivas. Você começa a implantar uma atividade e monitorar o meio ambiente. Então, você investe na prevenção, que é muito mais barato do que investir depois que você tem um acidente ambiental. Uhum. Agora, respondendo a pergunta do telespectador, é óbvio que tudo que eu faço aqui, eu não guardo comigo, nem guardo para falar somente no programa Cabeça para Cima. O que eu falo aqui, eu falo em todas as audiências públicas. E você sabe o que acontece, Célia? Quando você vai para uma audiência pública para discutir o problema do lixo, que eu falo, em vez de jogar lixo em aterro, nós temos que fazer uma gestão sustentável do lixo para não deixar o lixo disperso das comunidades, entupir o sistema. O problema da água, não tem que construir barragem. Eu levo nas audiências públicas e o pessoal dos governos simplesmente ficam mudos e calados, não contestam, mas não fazem. E eu canso de levar para o Ministério Público. Então, os meus alunos, todos esses tipos de solução, lá na UERJ, eu chego e comento com os meus, faço projeto com os meus alunos e a gente divulga nos conselhos de meio ambiente, que eu já participei, inclusive com a Ana, no Conselho de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro. Ah. Então, e cito exemplos de casos que não são coisas novas, outros países do mundo fazem. Então, eu não tenho a menor dúvida. Se outros países muito mais pobres em recursos naturais do que o Brasil fazem uma coisa bem feita, se nós no Brasil implantarmos um modelo de gestão sustentável nas nossas bacias hidrográficas, nós vamos fazer milagres. Tá, perfeito. Eu tenho mesmo que fazer você parar de falar, porque o meu tempo acabou e eu ainda quero ouvir a despedida das minhas duas convidadas, da Rejane e da Ana Lúcia. Nesse momento, né, está acontecendo em Brasília o Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Então é importante que a população possa saber o que está acontecendo. Eles estão discutindo a questão da água e quantas pessoas sabem disso, né? Qual é a participação popular do povo, né, efetiva nesse. E complementando o que o Adacto falou, dessa ideia do se ele guarda na gaveta dele, né? Existem organizações que realizam essas ações, né? Tem uma organização, que é o Verdejar, lá no Alemão, e eles têm uma bacia de evapotranspiração da casa da organização. Então, existe, é real, é concreto. Né? É só o governo querer.
querer. ter é só vontade, querer. porque já Exatamente. estão sendo realizados. Ana, seu comentário final. Vamos agir, vamos agir, porque o tempo é esse, a hora é essa. Vamos agir na escala micro, vamos cuidar do nosso lixo, vamos cuidar do rio que está do lado da nossa casa, vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos ver. E a gente fala muito de comunidade, mas quem está lá naqueles grandes condomínios da Barra, vamos saber para onde vai o esgoto do seu condomínio? De repente ele está indo irregular para a lagoa que fica na sua janela. E depois você reclama do mosquito, E né, depois que você chega. reclama do mosquito e depois você reclama do prefeito. E o seu síndico, ele está fazendo o que é correto? Perfeito. Então vamos fiscalizar na escala micro, vamos fiscalizar na escala macro, vamos valorizar o que é feito em prol do meio ambiente e vamos exigir que seja feito novas estratégias, nova política, novos horizontes, porque a ciência está aí, a pesquisa está aí, a gente sabe o que fazer, a gente só precisa implementar. Fazer. E vamos fazer. votar consciente. É isso é aí, um ano fundamental. importante, Fazer um ano é importante onde a gente pode fazer muita diferença. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. A gente que agradece. Aqui. Uma delícia a gente poder refletir, né, sobre um tema tão importante para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso planeta, de verdade. Obrigada a você também que participou com a gente. A gente ainda vai ouvir um pouquinho de boa música nesse final do programa. Cristina Mel, canta pra gente. Paz. O teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado agora e para sempre. Como o ar que respiramos, Senhor, desejamos te adorar, precisamos te adorar. Se eu não te adorar, eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Se eu não te adorar,